Apesar das notícias terem diminuído de maneira significativa, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia segue acontecendo aí a todo vapor. E desde o início do confronto, o que muitos se perguntam é: será que existe a possibilidade de uma terceira guerra mundial acontecer? Com os ataques entre os países e o envolvimento de outras nações, muitos acreditam que ela nunca esteve tão próxima. E nesse caso, a pergunta que nos vem em mente é: e o Brasil? Onde a nossa nação estaria em meio a essa hipotética guerra? Temos força para fazer alguma coisa de relevante? Quem que a gente vai ajudar? É o que a gente vai entender melhor nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. A guerra entre os russos e os ucranianos desenvolveu uma série de preocupações e teorias entre os países que estão assistindo essa briga pelo lado de fora. Com ambos os lados sendo afetados e nenhum deles demonstrando querer ceder, desde o início, o que mais se dizia era que uma terceira guerra mundial, ou até mesmo uma possível guerra nuclear, estaria bem próxima de acontecer. E após quase 3 anos de conflito, ao que parece, essa chance nunca esteve tão perto. No dia 25 de novembro, a Ucrânia atacou a retaguarda russa com mísseis ATACMS de fabricação americana e atingiu o aeroporto militar de Kalino, na cidade de Kursk. O exército russo anunciou nesta terça-feira que a Ucrânia lançou nos últimos dias outros 2 ataques contra o seu território utilizando mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado no Telegram que os ataques nos dias 23 e 25 de novembro tiveram como alvo as instalações militares e um aeródromo na região russa de Kursk e causaram alguns danos nas infraestruturas. O grande problema disso é que o Putin já tinha avisado poucos dias antes, no dia 21, que se esse tipo de ataque acontecesse novamente, instalações militares dos países ocidentais que estão envolvidos, no caso aí seus eternos rivais aí, Estados Unidos, seriam alvo de retaliação russa. Para melhorar ainda mais o clima, no dia 25, a Casa Branca disse oficialmente que a Ucrânia estava liberada para poder usar esses tais mísseis aí ATACMS. E eles poderiam usar então esses mísseis para ataques em território ali da Rússia. Com a pequena observação de que esta autorização, a princípio, valia só para a província de Kursk. Resumidamente, a Ucrânia não perdeu tempo nenhum e no mesmo dia já mandou os presentinhos lá para os seus irmãozinhos russos. E assim, para muitos, então, parece questão de tempo para a terceira guerra de fato acontecer. О тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно e zercar. O que ainda existe dúvida é se a guerra nuclear também vai acontecer ou não, já que a retaliação russa com certeza vai. Os Estados Unidos então sabem disso e estão se preparando para uma pós-retaliação, o que seria então a maior escalada militar aí desde o início dessa guerra. Com essa escalada, ou um dos lados aí consegue se impor e o outro lado cede, ou isso pode então se transformar num confronto nuclear. No caso, analistas militares acreditam que a Rússia possa ter esse poder. Existe a possibilidade dos Estados Unidos poder se impor à Rússia ainda, porém, se alguns dos lados não ceder, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, entendendo isso tudo, a pergunta que fica é: e o Brasil nessa situação, como é que fica? O Brasil diante a terceira guerra. De acordo aí com o cientista político e uma das maiores autoridades do assunto no país, o professor Roque, o Brasil, na verdade, para o nosso alívio, não iria sofrer tanto numa terceira guerra aí, por meio que não está ligado a nada a ela. Afinal, a não ser que algo mude, a gente nem iria entrar nessa guerra. Que o Brasil não vai se dar mal, porque o Brasil não vai entrar na guerra. A não ser assim que seja um negócio muito feio, e a gente tem uma clareza moral de qual lado é o certo, e o Brasil esteja do lado certo e perceba que o lado certo pode perder. E aí a gente vai ter que entrar. Mas eu acho isso
bem pouco provável de acontecer. Apesar do professor acreditar que a terceira guerra não irá acontecer a curto prazo, pelo fato da China não ter o intuito de invadir Taiwan, pelo menos por enquanto, né, por não estarem ainda preparados para essa situação, Jamie Dimon, que é o CEO aí da JP Morgan, acredita que a Rússia, Coreia do Norte, Irã e a China estão trabalhando fortemente juntos aí para desmantelar os sistemas aí criados pelos aliados após a Segunda Guerra Mundial, né? Como, por exemplo, a própria OTAN. E que a ideia seria fazer isso agora e não daqui 10, 20 anos, né? E para isso, né, só com uma guerra enorme. Temos em democracia e vai ter troca de poder, não vai ter terceira guerra mundial esse ano nem o ano que vem. Porque a China não vai invadir Taiwan esse ano e nem o ano que vem. Estamos falando de 5 a 10 anos. Eu tive em Taiwan, acabei de voltar de Taiwan, conversei com vários professores, pensadores ligados ao Ministério da Defesa de Taiwan. Eles falam, né? O governo americano fala de 5 a 10 anos. Sim. Eu ouvi lá em Taiwan a janela é entre 2027 e 2035. Mas apesar dessas ideias divergentes sobre o início da guerra, de acordo com o professor que participou aí do podcast do Market Makers, o Brasil é um dos países mais isolados do mundo, né? E isso seria uma vantagem pra gente, por incrível que pareça. Você tá no Oriente Médio, você demora 12 horas para chegar em qualquer outro canto do mundo ou no máximo 15 para chegar no Brasil. O Brasil é o único lugar que demora, a América do Sul, né? Ela tá muito mais longe de todo mundo, de verdade. É o continente mais isolado do mundo. Ah, mas a Austrália não é isolada. A Austrália tá do lado da China, da Ásia, a Oceania tá localizada no olho do furacão onde vai acontecer a briga, se tiver. Além disso, o país tem o princípio de não escolher nenhum lado, né? O que ajudaria então na chance de fornecer alimentos para qualquer país durante a guerra. O Brasil tem uma atitude de não participar de conflitos, uma atitude de sempre tomar um dos lados, uma atitude sempre de absoluta neutralidade. Isso vai nos ajudar? Provavelmente nos ajuda. E a gente sabe que o agro aqui do país, né, do Brasil, é muito forte. Poderiam existir, então, ataques durante a tentativa desses fornecimentos? Talvez sim, né, mas o Brasil provavelmente fingiria demência, né, e não entraria na guerra por conta disso. Já no caso de guerra nuclear, o professor acredita que o melhor lugar para se proteger, então, seria no Planalto Central brasileiro. Obviamente que caso o Brasil decidisse escolher um lado, né, provavelmente sofreria mais consequências, né, como sanções ou ataque de países que estivessem do lado oposto, principalmente relacionado aí à sua vantagem como fornecedor, né, e caso fosse no governo atual, eu acredito fielmente aí que se o Brasil realmente entrasse nessa guerra, provavelmente seria mais ali pro lado da Rússia mesmo, né. Como eu disse, né, eu não acredito que vai escolher um lado, caso tenha. Mas se for escolher, eu acredito que vai acabar indo pro lado da Rússia, né, indo contra os Estados Unidos, né. Mas de acordo aí com o professor Roque, o Brasil precisa se preparar aos riscos com relação à economia global, né, além de aproveitar as possibilidades que apareceriam no processo, né. Então você imagina o Brasil como um grande fornecedor aí de alimento, né, desse tipo de suprimento que seria extremamente necessário durante uma guerra, seria, de repente, uma vantagem até para o país se acabar se erguendo muito economicamente, né? Isso é claro, se não for tudo para o bolso dos políticos, né? Claro que toda decisão tomada atualmente pode e provavelmente vai interferir numa situação de guerra, né? Então resta a nós, e principalmente ao governo, né, ter cuidado e analisar cada uma das possibilidades e ações tomadas que podem ser relacionadas a uma possível terceira guerra mundial, né, ou uma guerra nuclear, sempre visando então o melhor para o nosso país, né, e não se meter em encrenca à toa, né, só por se meter, né, para que nesse caso a gente possa sair então com o mínimo de dano possível.